empresa, né? Bom, Uhum. para quem não me conhece, eu sou Gabriela, eu sou formada em Ciências Contábeis, tenho MBA em Gestão Estratégica de Finanças, atualmente sou mestranda do curso de Ciências Contábeis também, trabalho aí já com consultorias financeiras, já fui, também atuei como contadora e atualmente também estou, né, como docente universitário. Então é um Uhum. grande prazer estar aqui hoje e eu espero que a gente possa ajudar aí o maior número de pessoas com essas dicas. Com certeza. E, claro, eu sou seu cliente, né? Faço essa parte de consultoria financeira. E quem que é seu alvo, Gabi? Assim, de alvo de trabalhar, né? Com quem que você trabalha? Qual que é a sua proposta de trabalho dentro dessa consultoria financeira? E lembrando que é muito bacana que, além de tudo isso, você é contadora. Então, é muito Sim, importante, né, a gente ter toda essa parte contábil também, porque eu costumo dizer, eu quero fazer tudo certinho, né? Só que dentro da lei eu quero tributar menos, só que tudo dentro da lei, né? Então é uhum, importante a gente estar pensando nisso. sim. Então, Jorge, hoje eu tenho atendido assim, a maioria dos meus profissionais é prestador de serviços, mas eu tenho atendido aí várias outras atividades, né, como comércio também. E o meu foco, de fato, né, é aquele empresário de que se sente assim perdido com as suas finanças, né? Ele Uhum, está sempre preocupado, ele não tem tranquilidade de estar com a família, de programar uma viagem, por exemplo, né? De programar a reforma, por exemplo, do seu ambiente de trabalho. Então, hoje o meu foco, né, é esse profissional que ele não tem clareza dos seus números. uhum, Geralmente, né, as pequenas empresas, né, principalmente os profissionais liberais, eles têm muita dificuldade, porque a gente sabe, né? Você sabe, Jorge, você gosta do quê, né? De ser médico, você gosta, uhum, né, de executar o seu trabalho. E essa parte financeira eu vejo que ela é sempre assim, deixada em último plano. E uhum. agora, né, nesse momento aqui que a gente está vivendo de pandemia, eu acredito que as pessoas eles vão trazer assim um outro olhar, né, do quão importante é estar aí preparado financeiramente para enfrentar momentos assim que eu sempre falo, né, Uhum. gente, e se acontecer algo que você deixa aí de ter receita, e aí, como que vai ser, né? É, O que a gente vai aham, fazer? Parece aham. algo tão distante, mas tá aí, aconteceu, né? E a, Então, ma- e, assim, aham. E a maioria das empresas, né, pelo menos que nós discutimos sempre nas nossas reuniões, a maioria das empresas, elas vivem mesmo no limite, no limite. Então, num momento como esse, e principalmente pensando em empresas que trabalham com serviços ou produtos não essenciais, que as pessoas também, devido ao receio, devido ao medo, não vão estar adquirindo, então elas estão sofrendo muito, né? Então, uma gestão financeira que já viesse de forma crônica, talvez, possivelmente, essa empresa ela estaria um pouco mais tranquila, né, referente aos seus números. exatamente. Hoje, um dos principais problemas que eu vejo assim dos empresários, né, eu diria assim, a cada 10, 8, 9 tem problemas com a questão da reserva financeira. Com Então, certeza. hoje, os empresários eles não estão preparados para ficar de portas fechadas. Então, ao mesmo tempo Uhum, que a gente está em uma luta pela sobrevivência de pessoas, a gente também está numa luta pela sobrevivência de empresas, né? uhum, Por quê? Porque não se tem essa mentalidade, né? Então, eu uhum, costumo muito falar assim, ó, pessoal, ter uma empresa é diferente de você ser empresário, né? Hoje, qualquer uhum, pessoa tem uma empresa, qualquer pessoa é dona de um CNPJ. Mas uhum, pensar como empresário, né, tomar decisões como empresário, ter essa uhum. mentalidade, né, é uma questão aí de mudança de hábitos mesmo. E se a gente não, cada vez mais, né, buscar por isso, a gente vai Uhum. estar, né, comprometendo a existência da nossa empresa, infelizmente. Uhum. E além de tudo isso que você falou, eu vejo também que a galera faz muita confusão. Às vezes se aventura a ter realmente, por exemplo, vamos até mesmo dar um enfoque mesmo na nossa proposta, que é o profissional liberal. Então, na grande esmagadora maioria das vezes, que esse profissional liberal ele adquire um CNPJ justamente por uma questão de tributação, né? Só que ele começa a fazer muito Formalização. formalização também, só que ele começa a fazer muita confusão também, né? Recebe Uhum. como CNPJ, paga como CPF, não sabe qual que é o faturamento, receita, qual que são os gastos da sua empresa. Então, a meu ver, gera dois problemas, um ou outro. Ou ele acha que está tudo bem, e realmente não está, ou realmente está mil maravilhas, ele fica extremamente preocupado, né? Uhum. Ele acha que sempre vai estar devendo, sempre vai estar no vermelho, e realmente não está. Daí a importância de realmente ser empresário, além de ter uma empresa. E dentro, Isso né, aí. e dentro da empresa, eu costumo dizer muito, né, o Gabi, que é importante esse empresário ele ter três características que, na grande maioria das vezes,
A maioria das empresas, o empresário adquire somente uma. Ele tem que ser técnico. Então, assim, o Dr. Jorge, ele tem que ser um bom médico. Ele Uhum. tem que fazer bons diagnósticos, ele tem que fazer bons tratamentos. Ponto. Só que a pessoa, ela só fica aí. Vamos supor, o Jorge, ele conserta carro muito bem, ele abre uma autoelétrica, uma oficina, Jorge Yamamoto. E simplesmente abre as portas. E não trabalha as duas áreas, de ser um bom gestor. Então é importante a gente estar conhecendo os números exatos da nossa empresa, para a gente ver a real situação da nossa empresa e ver o que a gente pode estar melhorando. E também é importante que a gente seja empreendedor. Para, uma vez que a gente define em qual situação está a nossa empresa, a gente fazer com que criar estratégias para o crescimento dessa empresa. Né? Então, isso é muito importante. E o que você me diz em relação aos hábitos que você acaba vendo nessa parte das consultorias que você faz, os empresários, em relação a essa parte financeira? Bom, principalmente, né, os profissionais liberais, Jorge, eu vejo o seguinte, eles se veem exatamente isso que você falou mesmo, né? Eles veem a questão do CNPJ da empresa como uma mera formalização. Então eles falam assim, poxa, eu que presto serviço na Uhum. minha empresa, então eu vou pegar tudo que entra aqui, né? Todos os Aham. recebimentos são meus, ele não entende essa distinção, né? Que Uhum. tem aí a pessoa jurídica e tem ele enquanto pessoa física. Então, hoje, assim, um dos maiores problemas que eu vejo, não só para profissionais liberais, mas para N tipos de empresários aí, de empresas de todos os tamanhos, não é porque a empresa é pequena, porque a empresa é grande, é a Uhum. questão da mistura, né, do dinheiro da pessoa jurídica com o dinheiro da pessoa física. Uhum. E isso é uma mistura muito, muito tóxica. Porque a partir do momento que eu começo a misturar, né, descontroladamente aí, o que é finanças pessoais com o que é da empresa, eu não consigo mais saber onde que está o ponto-chave, né? Eu não consigo saber se as minhas finanças pessoais vão bem, se as minhas finanças empresariais vão bem. Então Uhum. aqui a gente tem assim um ponto muito crítico e que eu tenho certeza assim que 80, 90% dos empresários passam. Muita gente sabe que não pode, né, e continua Uhum. fazendo igual. Por quê? Uhum. Porque ainda não se tem a maturidade de empresário que a gente acabou de falar, né? Não se tem o Uhum. hábito, muitas vezes deixa passar, acha que nunca vai acontecer com ele, o banco nunca vai ficar vermelho. E aí a Uhum. gente chega numa crise, um momento como esse que a gente está vivendo, e a gente é pego o quê? De surpresa. Então, Uhum. assim, uma das primeiras dicas que eu quero deixar, principalmente aí para profissionais liberais, é separe as finanças da empresa das finanças aí pessoais. Eu tenho uma história que aconteceu comigo há mais ou menos uns 7, 8 meses atrás. Um cliente, eu vou chamar ele aqui de João só pra gente contextualizar, ele virou pra Uhum. mim e falou assim, Gabriela, se você não me auxiliar, se você não me ajudar, eu vou fechar minha empresa daqui 2 meses, porque eu Uhum. trabalho, eu não vejo dinheiro entrar, eu trabalho no final de semana, eu deixo de estar com a minha família, é feriado, e eu nunca recebi um salário da minha empresa. Eu Uhum. assim, mas você tem outra fonte de renda? Ele, não, eu só trabalho na Uhum. empresa. Eu falei assim, Uhum. opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? E aí eu falei Aham. assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí o controle financeiro da sua empresa durante um mês. E ao final desse período a gente senta e reúne. Menino, ao final desse mês que a gente sentou para reunir, eu descobri que a empresa pagava mais de 20 mil para ele de contas pessoais. E além Uhum. desses 20 mil, ele queria ainda receber um salário da empresa. Ou Uhum. seja, ele não tinha nada de mentalidade de empresário. Então, Uhum. assim, a partir, né, desse momento que a gente conversou, ele decidiu mudar, né? Ele decidiu criar novos hábitos, ele decidiu se ver como empresário. Então, assim, pessoal, muito importante. Muitas vezes vocês vão falar assim, gente, a empresa não me paga nada, eu tô aqui no feriado trabalhando, eu não vejo dinheiro entrar, eu não sei para onde está Uhum. indo. Mas são nos pequenos gastos e principalmente né, nessa mistura desses gastos pessoais que está aí o Uhum. ponto-chave. Uhum. E assim, de conselho que eu deixo né, sobre isso é, primeiro, separe as contas bancárias. Né? Tem uma conta aí bancária para você, pessoa física, tem uma conta bancária para pessoa jurídica. Defina Uhum. um valor de prolabore, defina um dia no mês que você vai fazer esse pagamento de prolabore. Né? Imagina você aí que tem um funcionário, por exemplo. Se o funcionário virar para você todo mês e falar, ô, doutor Jorge, ó, eu não consegui pagar as contas desse mês, meu salário não deu, aumenta aí para Uhum. mim meu salário, você Uhum. vai pagar? Não, então você também é Uhum. um funcionário da sua empresa, né? Então por que você Exatamente. age de forma contrária a isso? Uhum. E cria um problema maior. Por quê? Se a pessoa é desorganizada do ponto de vista financeiro, e principalmente do ponto de vista de separação do que é empresa e do que realmente é pessoa física, ela cria um outro problema, que é o seguinte.
Beleza, essa pessoa ela tem uma mentalidade boa, às vezes, para crescer essa empresa. Então, uma empresa que há 6 meses atrás ganhava metade, hoje está ganhando o dobro, por exemplo. Então, ele vai e dobra, né, os gastos. Sim, Então, ele vai fazendo proporcional. Né? Então, isso lá na frente, chega um momento como esse, como uma crise, onde a pessoa está sempre fechando o mês no 0 a 0, então realmente que se complica. Né? E você é, comenta muito durante as nossas reuniões, que nós vamos discutimos nossas finanças, daquela regra dos 21, né? Como é que é? dos hábitos. Isso. Então, eu vejo que essa questão da mentalidade de empresário, né, tá muito ligado o quê? Com as mudanças dos hábitos, né? E aí assim, as pessoas podem falar assim, Gabi, mas eu não tenho o hábito de rotina financeira, eu não tenho o hábito de controlar meu dinheiro, eu tenho o hábito só de, Uhum, né, cuidar aqui da minha empresa. E uhum, assim, hábito a gente sabe que a gente não muda, né? A gente cria uhum, novos hábitos. E tem até um ex- livro que fala sobre isso, que é O Poder do Hábito. Lá uhum, ele fala exatamente isso, né? Que a partir de 21 dias, você seguindo uma rotina, né? Você uhum, seguindo ali é, um protocolo diário, né? Do que você se propõe a fazer. E aí não é só em relação a finanças, mas em relação a ter um corpo melhor, a melhorar a tudo. saúde, em tudo, Uhum, né? A partir dos 21 dias, você o quê? Você sedimenta esse hábito em você. Então, o que é a perfeito. minha sugestão? Comece hoje, comece agora. Não foi à toa que a gente escolheu o dia primeiro, né, para fazer a Uhum, nossa live sobre esse assunto. Então, assim, é uma oportunidade de você o quê? Dar o primeiro passo e começar a fazer a diferença na sua empresa. Então, a partir de 21 dias em que você tirar 30 minutinhos aí do seu dia, né, para fazer os controles dos seus recebimentos, dos seus pagamentos, para registrar essas informações, a partir aí do 21º você já vai ter o quê? Sedimentado esse hábito em você. uhum, perfeito. E essa questão dos hábitos, né, tem toda uma explicação, né, neurofisiológica, né, porque dentro desses 21 dias, a gente consegue fixar e consolidar alguns circuitos neuronais. Por que que é tão Uhum. difícil no começo? Porque a gente gasta energia. Lembra do primeiro dia que você estava aprendendo a dirigir? Você pensava assim, nossa, eu vou ligar a chave, eu tenho que botar o pé na embreagem, eu tenho que botar a primeira, aí o carro Pôr a mão para arrancava, né? fora. Boa a mão para fora, enfim. Isso, você começa a criar todo um sistema, que depois aqui não vem ao caso, mas que o sistema piramidal, mas a gente começa a consolidar tudo Fica isso e vira um hábito. automático. Vira um Uhum. hábito. Hoje você nem pensa, o que que eu tenho que botar o pé na embreagem? Não, você não pensa. Você simplesmente vai. É a mesma coisa, a criação desses hábitos, né? Então, para a gente conseguir ir realmente ir alinhando. E tudo também, eu sempre falo, né? Tudo que tá bom não é que não possa melhorar, né? Sempre tem alguma Sim. coisa que a gente pode melhorar. E modéstia à parte, eu sou um bom cliente, né? É, graças a Deus. Você é um dos meus clientes que sempre está trazendo aí, né, questões novas para a gente discutir na nossa reunião. Ele já anota, né, no próprio celular ali, novas questões para a gente discutir. Conseguiu melhorar o faturamento, conseguiu se Uhum, organizar, né, em termos de separação de finanças também. uhum. Não tenho nada que reclamar. Porque, e também, como você também vem na parte de desenvolvimento de inteligência emocional, e eu gosto bastante dessa área, quando a gente pensa na questão de dinheiro, né, Gabi, tem muito um componente emocional, né? A maioria Sim. das pessoas ou tem crença limitante de identidade, de capacidade ou de merecimento. Então, principalmente por uma crença de capacidade e de merecimento, essa pessoa ela tem muita dificuldade em lidar com dinheiro. Tanto é que, só para dar um exemplo aqui, muitas pessoas não veem com bons olhos eu falando sobre finanças aqui. Por quê? Uma crença Uhum. limitante relacionada a dinheiro. Mas isso não vem ao caso. Mas é importante a gente ter várias crenças bem consolidadas. A gente tem que ter uma Sim. crença muito importante de ganhar o dinheiro. Então, é aí que a gente cria estratégias para isso. A gente tem que ter Uhum. uma crença muito importante de gerir esse dinheiro. Para onde que vai cada um? O que que eu posso cortar aqui dentro da empresa? O que que não pode? Então, assim, o que que realmente é investimento? Porque às vezes, se eu pensar às vezes que uma funcionária a mais é um gasto, mas de repente ela pode ser um investimento e isso a gente pode discutir dentro de uma reunião. Gabi, vamos Sim. botar na ponta do lápis o que que uma funcionária nova pode me render de faturamento, de Uhum. receita? Então, isso é importante. Então, a gente fazer investimentos. Outra coisa, é importante também a gente ter crenças limitantes, até mesmo de aproveitar esse dinheiro. A gente não pode ficar também simplesmente rendido a economizar, economizar, economizar. Isso é importante. Só que dentro daquilo que a gente se propõe, a gente senta, né? Lembra, hoje a gente está mais de ano juntos, né? Então, assim, que Uhum. a gente foi, estimou um Prolabore,
Dentro daquele Prolabore, o Jorge, igual eu falo, né? O Dr. Jorge, ele pensa muito no lucro como empresário. Só que o Sim, Jorge, ele pensa estratégico também. o Jorge ele vai pensar no conforto daquilo que realmente ele se designou a tirar como Prolabore. Uhum. Ponto. Né? E dentro dessa questão do Prolabore, quando a gente pensa nesses hábitos de rotina financeira, né? O que você poderia dizer em relacionado a toda essa questão de organização do ponto de vista de faturamento, de receita, de lucro, de Prolabore, né? O que você poderia dar de dicas realmente para os empresários, para os profissionais liberais? Bom, uma grande dúvida, né? Sempre assim, qual valor eu devo tirar de Prolabore? Então a gente Uhum, viu, né, que um dos hábitos aí, né, para se criar para a separação de finanças é ter a conta jurídica separada, definir um uhum, valor fixo de Prolabore. E qual uhum, seria esse valor fixo de Prolabore, né? Bom, pessoal, vamos olhar para o mercado, vamos ver quanto um profissional tão bom quanto você aí, né, que desempenha esse papel na sua empresa ganha. Então aqui a gente já tem o quê? Uma base para definir o uhum, valor do seu Prolabore. Ah, uhum, Gabi, eu olhei para o mercado, esse meu profissional que faz isso daqui que eu faço ganha um valor, mas que não está dentro dos meus gastos pessoais. uhum, Ok, tudo bem. Vamos ver se a sua empresa consegue te pagar esse valor que você realmente acha necessário para os seus gastos pessoais. Porque o que, uhum, que pode acontecer? Você pode estar usufruindo disso momentaneamente, mas daqui 6 meses, na próxima crise, o mês que vem, a gente não sabe, você vai abrir o seu internet bank e vai estar o quê? No vermelho. Então uhum, você prefere o quê, né? Ter a sua empresa, que é a sua fonte de renda, próspera, né? E uhum, readequar os seus gastos pessoais, ou não? Você prefere né, sangrar a sua empresa, acabar com a sua uhum, empresa, né? Ter essa uhum, surpresa desagradável. Então, uhum, assim, a gente também precisa, né, mediar isso. A empresa consegue pagar esse valor de prolabore que você quer? Se uhum, consegue, tudo bem. Agora tem uma coisa. Você se propôs a tirar esse valor de prolabore mensal. Fixo. É a história do uhum, funcionário. uhum, Ah, se chegou no meio do mês e você está sem dinheiro, ó, não podemos fazer nada. A empresa não uhum, pode ser o seu banco, o seu uhum, caixa, né? uhum, Você tem o quê? Que readequar o seu padrão de vida a esse valor. uhum. Então a empresa não pode te socorrer sempre que você precisar. Você já sabe, você definiu, foi um acordo entre você e a empresa. E se Aham, enxergue, né, como um funcionário da sua empresa. uhum. E é interessante que a gente está lidando também com autorresponsabilidade, né? Eu estou fazendo um Total, pacto comigo mesmo. Então, total. assim, eu como liberal, estou fazendo um pacto comigo mesmo. Agora, o que realmente pode acontecer? A gente tem que pensar até mesmo em questões emergenciais e eventualidades. Eu me dispus a tirar um Prolabore de 1.000, por exemplo. Perfeito. Estou vivendo com 1.000. Só que aconteceu alguma coisa, né, nesse mês que realmente, Gabi, ainda que eu tinha uma reserva, eu tive que disponibilizar agora 1.500. Então, eu pego emprestado da minha empresa. Isso é possível ser feito, né? Sim. Uhum, Você pode sim recorrer à empresa nesse caso, desde que uhum. você devolva esse valor para a Devolva, empresa, né? isso. É como Uhum, se você fosse obter esse valor aí em um empréstimo, mas você tem aqui a empresa que você não vai, né, teoricamente pagar juros, ela te empresta esse valor, mas tem que depois você o quê? Devolva. Até porque essa questão de mistura, né, de finanças pessoais com finanças empresariais, e aí falando assim mais da parte fiscal, você uhum. pode ter o quê? Problemas com a Receita Federal quanto a isso, né? Com Se você certeza. misturar muito aí, mistura de cartão de crédito, mistura de contas de casa pagando dentro da própria conta da empresa, vai chegar um Uhum. momento em que a Receita Federal ela pode o quê, né? Descaracterizar a sua PJ. É, Então ela vai te exatamente. passar a te tributar como? Pessoa física. Uhum. Então, assim, Sim. é um problema muito mais grave, na verdade, né, Uhum. do que só esse gerencial. Aham. Perfeito, perfeito. Que se não me engano, no caso o médico, né? Se não me engano, é 26,5% no CPF e no CNPJ é 14 e alguma coisa, né? 27,5. Isso. 27,5%. Uhum. Perfeito. Perfeito. Então é muito importante, né? E a questão dos lucros, para a gente pensar dentro da empresa e pensando como o profissional liberal. Então, como que a gente pode aí remunerar o sócio, né? Uhum. Através Isso. da distribuição de lucros e também, né, Uhum. do pagamento do valor fixo de prolabore. Então, a gente já Uhum. falou desse valor fixo de prolabore e também a gente tem o quê? Ao final de cada mês, a gente apura a questão o quê? Do lucro, né? E o que que eu aconselho quanto a isso? Eu costumo dizer que a gente tem um índice, que é o índice da coceira. Uhum. Que a gente olha um mês, às vezes uma semana, um período, e a gente vê assim, nossa, vai ter muito recebimento, vai ter pouco pagamento. Esse mês ele foi muito bom aqui em recebimentos. A minha Aham. estrutura de custo mais ou menos ficou constante aqui, não teve muita alteração.
sobrou dinheiro, a mão coça Coça. para gastar. E aí, o que que eu falo sobre isso, pessoal? O que que eu indico, né? Espera aí 6 meses ou 12 meses para você também estar tirando essa remuneração, né? Essa aqui já é uma remuneração o quê? Mais variável. Então, Uhum, ao final de 6 meses, a sua empresa já passou por bons momentos, por maus momentos, e aí a gente já vai ter o quê? Um valor mais consolidado de lucros. uhum, Outra coisa, se você retira todo o valor de lucros, né, em um mês bom, pode ser que os meses a seguir, né, não sejam tão bons assim. Se você retirou tudo uhum, em janeiro, e março e abril, esse momento que a uhum, gente está passando agora. Então, o que que uhum, eu aconselho, né? Espera aí 6 meses, espera 12 meses, né? E faça uma análise crítica de quanto a empresa ela consegue te pagar de lucro. E uhum, aqui tem uma regrinha, né, que eu gosto de utilizar, que é a seguinte: você tem uma boa reserva financeira, você está tendo um bom lucro, e daqui a pouco a gente vai falar o que que seria um bom lucro. uhum, Ok, você pode tirar até 50% desse valor, até 50%. Você pode tirar uhum, 30, 40? Pode, até uhum, 50. uhum, Ah, eu estou aqui com um lucro razoável na minha empresa e a minha reserva financeira não está tão legal. Então você pode tirar até 30%. Gabi, não tenho reserva financeira. E o meu lucro não está lá essas coisas. Você não vai uhum, tirar nada. Porque se uhum. você tirar dinheiro da sua empresa, você está correndo o quê? O risco de amanhã ou depois você ter que buscar um cheque especial, buscar um empréstimo ou devolver o dinheiro, inclusive, para a empresa. Aham. Perfeito, perfeito. E você comentou algumas coisas interessantes, né? Quando a gente pensa até mesmo em questão de mentalidade. Isso é cultural, é cultural. Se eu perguntar para qualquer pessoa e falar assim, quanto que você ganha? A pessoa vai falar assim, R$ 1.000. Só que ela vai falar 1.000 no mês. Quando a gente pensa culturalmente em outros países, países desenvolvidos, você pode ver que ela vai falar ano. Ela vai falar assim, 12 mil ano. Então ela Uhum. pensa até mesmo na sazonalidade. Igual Sim, a maioria dos mercados tem questões sazonais. É de altos e baixos, mas numa composição ela consegue manter aquele valor anual. É aí que é importante a gente ter essa mentalidade. E até mesmo criando estratégias, né? É por isso que você falou, a gente tentar diversificar, eu procuro diversificar os meus recebimentos, né? Por quê? Por exemplo, uma estratégia que no momento de crise eu posso criar, nesse momento eu posso rever esse valor num segundo. E que no uhum. final do ano, na contabilização de tudo isso, vai manter aquele anual constante. Exatamente. Uhum. E assim, a gente está muito agora falando em crise, né? Mas, pessoal, não é só em momento de crise. Vamos pensar em um cirurgião, por exemplo, Uhum, que tem o quê? Ganhos muito elevados e, consequentemente, também tem o quê? Um alto padrão de vida, né? uhum, Então, assim, vamos pensar que esse cirurgião, ele foi aí brincar de bola, foi nadar e isso. aconteceu algum acidente que ele quebrou o braço, por exemplo. Uhum, uhum, Agora ele vai precisar o quê? De no mínimo aí uns 40 dias, né, até ele se recuperar. Depois mais um processo de fisioterapia até ele ter o quê? O movimento, uhum, né, coordenado uhum, novamente. Então vai aí 2, 3, 4 meses. E uhum. são 2, 3, 4 meses sem receita. E a Isso. estrutura de custo fixo dele? E o padrão de vida que ele tem? Né? Então, Uhum, assim, mais uma vez, a importância, né, de ter essa questão de reserva financeira, né, de se preparar financeiramente, né, de ter essa consciência. Eu uhum, acredito que muitas pessoas, Jorge, hoje, assim, com a informação que a gente tem, né, tem aí várias lives, redes sociais, uhum, pessoas falando uhum, sobre isso. A educação uhum, financeira já é obrigatória nas escolas. Então, assim, uhum. a pessoa ela tem a consciência. O problema é que ela não quer dar o passo, né? Ela não quer o quê? Sair da zona de conforto. E aí a gente entra Ex- nessa questão de novo, de mentalidade, de hábito. Só que, Aham, pessoal, se você não mudar isso, seu concorrente está aí. Você vai o aham, quê? Ficar estagnado, você vai ser pequeno para sempre. E se você quiser exatamente. ficar pequeno para sempre, tá tudo bem. Tem aí Uhum, quem quer crescer, né? exatamente, exatamente. Porque é importante a gente estar bem estruturado. Existe uma corrente artística chamada minimalismo, que as pessoas trazem esse conceito até mesmo para a sua gestão financeira. É você, dentro daquilo que você vai se propor, né, tirar como prolabore, você tirar aquele essencial, né, e Uhum. realmente viver com o que realmente é necessário. Claro, cada caso é um caso, né? Existem empresas que dá liberdade para o empresário de ter uma folga maior, outras não, mas isso tudo depende de uma boa gestão, né? Para a gente Sim. conseguir organizar tudo isso. Perfeito. O que mais você tinha trazido assim para a gente tentar discutir? Bom, segundo ponto que eu
trouxe aqui, né, que eu vejo assim que é uma dor para os empresários, é a questão do controle financeiro. O que que é o Perfeito. controle financeiro, né? É a gente entender o caminho que o dinheiro tem aonde? Na nossa empresa. Isso. Uhum. Então, o dinheiro entra aí através dos recebimentos, mas ele sai para onde? Uhum. Isso é controle financeiro. E aqui a Uhum. gente tem assim uma dor grande, que é aquilo que eu falei. O doutor Jorge gosta de quê? De ser médico. Ele não gosta de Uhum. fazer, né? Essa É parte de isso. controle financeiro. E Uhum. Uhum. um dos motivos até que você me procurou foi exatamente esse. Gabi, eu não gosto disso. Eu quero analisar, eu me É. Uhum. preocupo, mas eu não Uhum. quero fazer isso. Eu não quero É. terceirizar essa Uhum. parte. Eu costumo dizer que é como a pessoa que me procura. Eu leio muito sobre isso, mas não para fazer, mas para delegar uma função. Para eu falar, a Gabi, ela não está me enganando. Como também eu gosto que o meu paciente já venha mais ou menos instruído para saber o que eu estou fazendo para ele, né? Uhum. Para que realmente haja essa compatibilidade de objetivos, né? Então, assim, eu entendo de finanças, porém, justamente para delegar essa função realmente para você. E é importante a gente saber, até mesmo, para a gente criar estratégias dentro da nossa empresa. É importante saber, lá em cima, né? O que é o faturamento, que é diferente da receita. Por exemplo, eu utilizo cartão de crédito, né? Então, eu Uhum. tenho várias formas de recebimento. Espécie, transferência, cartão de crédito, que existe possibilidade de divisão nos planos mais altos, existe débito, né? Então, realmente, quando a gente recebe dentro do cartão de crédito, a gente vai ter que entender que, por exemplo, vamos supor que eu passei um produto, só para ficar fácil aqui, R$ 1.000 de produto e dividi em quatro. Só que eu vou receber em 30, 60, 90, 120. Só que a minha Sim, tributação vai ser esse mês, vai ser mês que sim, vem, né? Então é exatamente. importante a gente tá pensando tudo isso. É aí que a pessoa começa, no desespero, a fazer muitas antecipações, e de pouquinho em pouquinho, mas é só 1,85%. Mas quando você vai contabilizar isso dentro da sua empresa no ano, será que não seria melhor você ter se organizado para isso e ter economizado, sei lá, 20 mil, né? De que foi embora como antecipação, só das Sim, taxas, né? Então é importante a gente pensar nisso. E uma vez é. que a gente sabe o caminho do nosso dinheiro, tá, beleza, definir o que foi o faturamento. Que não é tão importante para a gente, que é mais interessante a gente definir a nossa receita. Definir a receita. Qual que está vindo mais? Em qual fração está vindo mais? Está vindo mais em espécie? Está vindo mais cartão? Né? Justamente para a gente criar estratégias dentro da nossa empresa. Isso. Essa questão do caminho do dinheiro, né, de entender a questão de recebimento, ele faz parte de um processo anterior, né, que é o de registro. E é aqui que está Uhum. o problema, né? Como que eu vou registrar isso, né? Ou você vai Uhum. utilizar uma planilha, ou você vai utilizar um software para isso. Uhum. Uhum. E o que que eu vejo que é um problema dos profissionais liberais? Tem muito software específico para a área. Por exemplo, tem um software médico, outro para Uhum. odontologia, outro para personagens, outro para Uhum. coach. E todos Uhum. esses softwares, vocês podem olhar que tem lá uma aba financeiro. Isso. E se Uhum. você clicar dentro dessa aba financeiro, eu tenho certeza que 99% vai estar assim, ó, a estrutura, né? Ele vai te trazer receita menos despesa, ou entrada Isso. menos saída. E essa informação, né, que é gerada através desse comparativo, não nos leva a lugar nenhum. Isso aqui é 10% do que a gente precisa saber. Isso. Então, primeiramente, a gente precisa fazer uso de uma ferramenta, né? Seja planilha, seja aí um software. Hoje tem muitos softwares muito legais com uma estrutura bacana. A Uhum. gente precisa, então, primeiro fazer uso de um software que traga o quê? Informações coerentes e claras que a gente vai conseguir o quê? Analisar depois. O Uhum. próximo passo é você o quê, né? Fazer os lançamentos. Então, é a parte chata. E Uhum. eu costumo dizer o seguinte, olha, se você sentar para fazer lançamento de qualquer jeito, não faça. Por Uhum. quê? A gente tem que registrar centavos por centavo. Se você deixa de É. registrar um centavo na sua empresa, Vai você está fazer perdendo seu diferença. tempo. É. Né? Então, assim, Uhum. não faça, vai fazer outra coisa que vai ser mais útil. Uhum. Uhum. Então, assim, primeiro passo, né, passa por essa questão quê? Do registro, dos Uhum. lançamentos, de ter um Uhum. software, uma planilha, né, que tenha essa estruturação. Gabi, mas qual que é essa estruturação, então? Eu vou falar aqui, é um termo um pouquinho técnico, mas caso vocês aí, né, busquem algum software, vocês vão pelo menos conseguir, né, identificar um que atenda vocês. O que a gente precisa de informação? A gente precisa da receita, de custo variável, de margem de contribuição, de custo fixo, de resultado operacional,
Precisamos também aí entender quais são as nossas atividades, né, de financiamento, atividades de investimento e, por fim, né, o resultado mesmo final. Lucro, Uhum, prejuízo, geração de caixa. Então, a uhum, partir desses demonstrativos, que é o quê? O que a gente senta mensalmente, né, e fica discutindo, é que a gente uhum, vai ter, né, exatamente essa noção. Ó, o que que eu posso fazer esse mês na minha empresa? Como que tá? E, infelizmente, né, chegar nesse momento, passa, né, por esse momento de registro aí, que é uhum, onde eu digo assim que é um problema para os empresários, porque de fato eles não gostam, né, muito de fazer isso. Mas aham, aqui tá, né, a questão do hábito. Se você tirar isso. aí 30 minutos do seu dia, né, e se dispor a fazer Aham, isso, aham. tranquilo. Ou tendo uma consultoria financeira. Ou tendo uma consultoria financeira. Por exemplo, como eu tenho funcionárias, né? Eu faço, por exemplo, com a minha funcionária um checklist. Eu já deixei previamente um checklist, né? Relacionado Uhum. às tarefas dela. E o último checklist, quando ela vai me passar o livro caixa, porque eu faço questão, até mesmo para ficar mais fácil para delegar essa função para você, que é consultora, tá lá, gastos. Ela sempre me pergunta, teve algum gasto hoje? Porque pode ter tido algum gasto que ela não sabe que eu mesmo comprei aqui no cartão da empresa, algum equipamento para a empresa. Só que eu faço essa questão de ter os Uhum. centavos. Até mesmo o correio que deu R$ 2,36, vai colocar isso exatamente dessa forma, para a gente ver a contabilização. Porque, mais uma vez, a gente vai criar estratégias de diminuição de custo, né, dentro dessa empresa, né? Ou Exato. realmente entender, às vezes isso aqui não está sendo tão interessante, vamos cortar, né? Então é extremamente E importante. você falou sobre a questão da taxa de cartão, né? A taxa de cartão é um custo que variável, porque ele vai variar de Variável. acordo com a minha receita. Isso. Agora, vamos pensar o seguinte, hoje você prefere pagar aí, né, 2,5% de taxa de cartão, 3% de taxa de cartão, enquanto existem empresas, né, de operadoras de cartão que até um determinado faturamento cobra taxa zero. Então, assim, por que que você Isso. não liga, não renegocia isso? Negociar. Porque Tudo é você negociar. não tem a Uhum. informação. Então, muitas vezes você também acha o Isso. seguinte, Gabi, que é 2,5%? Você está ficando doida? É. Mas Uhum. vamos pensar que é R$ 200 que você paga de taxa de cartão mensalmente. Uhum. Mensalmente pode ser o quê? Ah, é irrelevante R$ 200. Mas pense em 12 meses e um ano. Eu vou ter quanto? Uhum. R$ 2.400. E com Uhum. R$ 2.400, muitas vezes você consegue pagar 1, 2, 3 meses do seu aluguel. Então é É. irrelevante ou não? Ou Né? eu tivesse feito algum tipo de investimento com esses 2.400 que me geraria 4 vezes isso. Exatamente. Então, a gente pensar em tudo isso, né? Você falou da questão dos lançamentos, né? Só a título aqui, eu particularmente, eu só faço porque eu utilizo um software médico, né? Que eu utilizo Uhum. particularmente o iClinic, que eu faço somente. O iClinic até que tem uma plataforma bacana de fluxo de caixa, mas como a gente já utiliza uma planilha específica, mas dentro do iClinic, eu utilizo só para saber o meu faturamento, que não é tão interessante dentro da nossa gestão. Mas é Sim. importante porque eu gosto de ter esse número a mais, né? Uhum. Esse número a mais. Então, jogo tudo lá, o que vou receber ou o que está para receber, e você já traz a receita, que possivelmente eu já estou recebendo dos meses anteriores, né? Uma vez que Exatamente. uma parcela até significativa passa, né? E é uma tendência a questão de passar o cartão de crédito, né? Então acaba sendo essa tendência. E no caso, o aplicativo que a gente utiliza é o Nibo, né? Nibo com Isso, a dois b. gente utiliza o Nibo Uhum, para estar fazendo aí os lançamentos, né? O Nibo ele já tem essa estrutura que eu acabei aqui de falar para vocês. uhum, perfeito. E as contas, né, que a gente deveria estar pagando para os outros meios, o que você me diz? Bom, pessoal, a partir então, né, do fluxo de caixa, dos lançamentos, mensalmente agora a gente vai ter o quê? Informação de qualidade da nossa empresa. Com essa Uhum, estrutura, a gente vai conseguir saber o quê? Qual que é o custo variável da minha empresa, qual que é o custo fixo da minha empresa, o que que eu estou tendo de receita, né? uhum, Qual que está sendo os meus resultados. E a partir daí a gente vai conseguir o quê? Fazer uma análise, né, criteriosa de item por item e entender, ó, a taxa de cartão eu estou pagando 2,5, eu não poderia estar pagando taxa zero. Eu uhum, não poderia renegociar aqui a minha taxa da tarifa bancária do meu banco. Ó, a questão do uhum, meu Prolabore entra lá no meu custo fixo. Será que não está uhum, aqui, né, desajustado com a realidade da minha empresa? Então, a uhum, partir da estruturação desse fluxo de caixa, né, do lançamento de um mês aí, pelo menos, para a uhum, gente ter essa estrutura, né, de um mês mensal, a gente uhum, começa, né, a fazer esses questionamentos, a gente começa a fazer esse estudo, né, junto aí com uhum, o empresário. E eu falo uhum, mais uma vez,
não é interessante a gente fazer a análise, né, apenas de um mês. Claro, se você começar agora, o seu primeiro mês vai ser maio. Uhum, Ou se você optar por fazer do mês passado, seu primeiro mês vai ser abril. uhum, Ok, você pode ter tido um resultado ruim ou um resultado bom em abril, mas isso não significa que a sua empresa está boa ou ruim naquele mês. Pode ser que você exatamente, teve o quê? Um problema, né, com receita naquele mês. Pode ser exatamente. que muita gente fala assim, em época de férias, Gabi, minha receita cai muito. Uhum, Pode ser que esse momento agora de pandemia, né, que a sua receita caiu. Pode ser que você abriu mão de um valor para investir ali na compra de mais mercadorias porque você conseguiu um bom desconto. Né? Então, assim, o isso, seu resultado ele ficou um pouquinho menor nesse mês, mas não quer uhum, dizer que o seu resultado está ruim. uhum, Então, a importância da gente analisar o quê? Mais meses, né? E fazer o quê? isso, Sempre uma média para entender uhum, qual é, né, a real é, situação da sua empresa e para a gente ir excluindo, né, essas situações assim mais especiais, extraordinárias que sempre acontecem na nossa empresa, né? Às vezes uhum, estraga uma máquina e a gente uhum, precisa ali, né, dispor de um valor para consertar um uhum. valor relevante. Então a Relevante, gente né? precisa estar aí observando, né, cada vez mais meses. Uhum, E eu aconselho fazer sempre a média, né, para a gente entender aí uhum. esses resultados ao longo de algum período. Perfeito. E além de algum gasto imprevisto, a gente se planejar um gasto que a gente quer. Olha, eu estou pensando em reformar o meu consultório. Então se planeje, né? Se planejar para não ter surpresas, né? Você Exatamente. realmente, né? Igual, se tiver uma consultora perfeita, né? Porque você vai ter condição de conversar tudo isso. Então, olha só, o consultora ou consultor, o quanto que eu posso disponibilizar para essa reforma? Uma vez que você tem esse valor X, você faz orçamentos, tem margem de negociação, né? Para você conseguir ter o melhor resultado e dentro daquele prazo. É importante também, né, Gabi, que a gente discute sempre, a questão, beleza, então você colocou todos esses demonstrativos, todos esses números, seja receita, seja gastos, seja tudo, colocou tudo, sobra lá no final o que realmente é lucro. Como que eu sei se a minha empresa, ela está dentro do esperado, ela está muito acima do esperado, ela está ruim? Como que eu sei? O que a contabilidade, todas essas finanças trazem para a gente? Essa daí é uma ansiedade comum a todos os empresários na É, primeira é, reunião. Minha empresa tá boa? Tá boa? Tá dentro aqui do esperado? Então, pessoal, a gente Aham, tem algumas faixas de lucro aceitável por categoria aí, né, por atividade. Então, uhum, quem presta serviços, a gente precisa aí de ter um lucro de 20 a 30%. Quem é de comércio precisa ter um lucro aí, né, de 10 a 20%. E quem está em indústria, de 7 a 12%. Quando a uhum, gente identifica, né, que o lucro da nossa empresa ele não está dentro desse padrão, é exatamente o que eu tinha acabado de falar. Pode ser que a gente esteja analisando apenas um mês. Naquele mês aconteceu algo extraordinário, isso, aham, né? Mas tão importante, né, quanto analisar essa questão do lucro, eu uhum, vou trazer aqui esse assunto agora, uhum, é a gente começar, né, a ter consciência de como vai ser a distribuição desse lucro. E aí entra lá na remuneração do sócio. E aí a gente uhum, precisa ser muito consciente nesse momento, porque a gente precisa olhar o quê? Para a nossa reserva financeira. E a gente uhum, precisa olhar também, né, para essa lucratividade que a minha empresa está tendo. Então, se uhum, a empresa está tendo um lucro ruim naquele momento, opa, é um sinal de alerta. Né? Então, uhum. assim, eu não vou ali fazer retiradas de lucro nesse momento. Eu vou deixar aquele valor o quê? Para ser reinvestido na minha empresa. Claro, com certeza. Ah, Perfeito, uma outra perfeito. dúvida, Jorge, que muita gente tem é a seguinte: Gabi, meu lucro tá baixo. Como que eu aumento o lucro? Como que eu Aham, alavanco meu lucro? É uma aham, pergunta assim que todo mundo tem curiosidade. perfeito. É, e assim, eu falo que tem quatro fatores aí que aumenta lucro. Dois, Uhum, eu acredito que a gente já faz um pouco por instinto, sabe? Que é a aham, questão de cortar aumentar. custos. Ah, aham, Cortar custo. aham, Cortar custo variável e cortar custo fixo. Só que como que a gente vai cortar custo variável e fixo se a gente não sabe qual que é a nossa estrutura de custo variável e fixo? Onde que a gente vai ter uhum, isso? Lá no controle uhum, financeiro, lá no meu uhum, fluxo de caixa estruturado. uhum, Então, a partir do momento que eu corto o custo, né, eu tenho um aumento o quê? Do meu lucro. uhum, Geralmente, esse aumento ele não é tão expressivo, né? A não uhum, ser que seja um custo assim muito relevante. uhum, Quais são as outras duas formas, né? E aí vai entrar que você falou, de aumentar lucro. Primeiro, uhum, aumentar preço ou aumentar a venda. O que uhum, acontece se eu aumento meu preço, né? Então, se eu tenho uma mercadoria que eu compro por 100
eu vendo por 150 e agora eu quero vender por 200, o custo com o meu fornecedor vai ficar o quê? O mesmo, vai ser 100. Uhum. Então eu vou o quê? Ganhar onde? Nesse aumento que eu fiz do preço. A única coisa que vai Uhum. aumentar aqui vai ser o que é variável, né? O imposto, a taxa de cartão. Só que se lá no mercado, o seu concorrente, por exemplo, né, que oferece a mesma coisa que você, e aí a gente falando de produto, né, não entrando aqui em questões de valor e tudo Uhum. mais, ele pratica um preço, né, abaixo, ou na segunda-feira o seu cliente se depara com esse reajuste de preço sem nenhum motivo, você não entregou uma experiência diferente para o seu cliente, você não inovou no Uhum. seu produto, você é o mesmo. Você Uhum. só resolveu aumentar o preço porque você vai lá e falaram que aumentar o preço aumenta seu lucro. Nossa, você está Vai dar um correndo um tiro no grande pé. risco. Um Vai tiro dar um no tiro pé. no pé. Porque Uhum. o seu cliente, ele não vai entender que você É. aumentou. Ou ele Aham. vai até entender, né? Você está Aham. olhando só o quê? O seu lado. Você não tem um Isso. propósito aí para entregar para o seu cliente, né? A sua empresa Uhum. não faz a diferença, você não entregou uma experiência diferente. Então, Uhum. muito provavelmente, você vai perder a venda, você vai perder o cliente. Com E a certeza. última opção, né, que é o quê? Aumentar o número de vendas. Só que aqui a gente tem que Uhum. tomar um cuidado, porque essa questão de aumentar o número de vendas, né? Está diretamente relacionado à reserva financeira. Nenhuma Uhum. empresa você vai ver subindo o quê? Em linha reta. Toda empresa Isso. ela cresce, estabiliza, cresce, estabiliza. Por quê? Quando você quer, por exemplo, dobrar o seu número de vendas, você precisa o quê? Comprar mais, você precisa, né, ter aí uma estrutura maior. E o que que você Uhum. precisa, né, para aguentar esse período de compra? Você precisa Uhum. de uma reserva financeira que vai o quê? Ajudar você a pagar essas contas enquanto você não recebe, né, essas novas vendas Uhum. que você fez. Então, Uhum. assim, essa questão de aumentar a venda, de crescer o número de vendas, ele tem que ser feito, mas com critério. Uhum. Né? Então, assim, a gente pode É. fazer o quê? Ter um planejamento, criar Uhum. metas para que isso Isso. aconteça de uma forma Uhum. saudável. Porque quando a gente pensa em produto também, a grande parte, né, das empresas que realmente tem essa mentalidade, por ter uma reserva muito grande, ter uma margem de negociação com o fornecedor, eles conseguem ganhar na compra, eles não ganham na venda. Então Uhum, isso acaba sendo interessante. Vamos falar um pouco da minha área, né? Que eu trabalho muito isso, essa questão até mesmo de empreendedorismo. Nós, profissionais liberais, nós temos dentre vários fatores limitantes e dificuldades, tem um especial, chama tempo. A minha hora, eu não consigo escalar a minha hora. Ou seja, marquei um paciente aqui. Marquei um paciente, se eu não atender, eu não ganho. Eu que trabalho no particular, se eu não atender, eu não ganho. Então, assim, e também, se eu me propus a atender, igual eu que atendo das 8 às 18, tem 2 horas de almoço, então eu coloco 8 horas de trabalho. Beleza, então atendo 8 horas. Fechou as 8 horas? Não dá mais, né? Então eu fico num limite. Só que existem estratégias dentro da nossa empresa, dentro desse contexto do profissional liberal, dele alavancar esse lucro. Basicamente, três, que inclusive, se você conseguir mexer nas três de uma maneira totalmente efetiva, você pode multiplicar seu lucro por 8. Primeira coisa, você aumentar o valor do seu serviço. Né? Então, eu cobrava R$ 100 na consulta, agora eu cobro 200. Então, dobrei. Segunda forma de eu aumentar o meu lucro, e que eu possa até associar com esse aumento do valor, eu aumentar a frequência do meu paciente aqui. Então, é aí que realmente eu vou ter que criar estratégias que fogem da nossa área aqui financeira. Estratégias de relacionamento. Aí, muito importante você ter um pós-venda, né? Você manter um relacionamento com o seu cliente, até mesmo para manter a confiabilidade nele. E a terceira, que é possível fazer também, é você aumentar o ticket do paciente dentro da sua empresa. Então, você colocar um valor associado. Veja bem, você entra dentro da minha empresa, né, dentro da minha loja, e você tá para comprar um caderno. Gabriela, por mais tanto, você consegue levar esse livro. Então, você colocar uhum. isso associado. Então, se você mexer nessas três variáveis também, você acaba alavancando tudo isso, né? Os lucros. E uma coisa que você falou também é essa questão do preço, né? Se você não justificar, porque é muito importante, a grande, esmagadora maioria das empresas vão bater numa forma. Quando a gente pensa em produto, beleza, né? Até vai, mas quando a gente pensa em serviço, minha opinião, claro, bate numa forma doente chamada desconto. É aí que vai a pessoa que de repente ela vai se enrolar lá na frente. É importante você pensar em fazer essa separação. O que é um valor, e principalmente valor percebido, e o que realmente é o preço.
Então é importante, durante a sua comunicação com o seu cliente, daí você ajustar seu copyright, daí você ajustar a sua entrega de valor no pré-venda, para você agregar esse valor percebido do cliente. Vamos lá. O Dr. Jorge, vamos supor que o Dr. Jorge cobra R$ 100 no serviço dele. Só que aí a pessoa descobre que eu já dei muito resultado. Como é que fica a percepção de valor dela? Alto. Muitas pessoas que ela conhece estão falando muito bem. Tá aí um gatilho mental da prova social. Aumenta a percepção de valor. Pessoas que ela admira muito, famosos, né, falando, aumenta a percepção de valor. Ela me chamou no Instagram, deu uma ajuda, né, sabe, de coração mesmo, o gatilho mental da reciprocidade, aumentei a percepção de valor. Então, quando ela chega, antes dela perguntar o preço, ela já aumentou muito a percepção de valor em relação a mim. Daí, quando eu passo o preço de R$ 100, ela, nossa, barato. Uhum. Por quê? É essa estratégia no pré-venda. Agora, vamos imaginar, e não é culpa da pessoa, vamos imaginar que para a pessoa específica, para a Gabriela, eu não consegui passar no pré-venda a uma percepção de valor adequada. Por exemplo, você chegou com uma percepção de valor muito baixa em relação a mim. Você está achando que meu valor é 80 e eu te passo 100. O que você vai falar? Me dá um desconto. Faz por 80 para mim. Aí também que a gente tem que ter humildade, inteligência emocional para entender que cada um é cada um. Para a Gabriela, em específico, eu não consegui passar a minha percepção de valor adequado a um valor de 100. Só que é muito difícil e também está muito enraizado, né, na cabeça das pessoas essa prática de pedir desconto. Ela quer porque quer um desconto de 20 reais. É aí que eu vou ter que trabalhar uma outra forma. Tem pessoas, inclusive, que pedem desconto só por pedir. Só Ela por não pedir. quer nem desconto. Exatamente. E é uma estratégia que eu faço. Para essa pessoa, eu chego e sento. Passo uma percepção de valor, só que agora eu mudo a minha copy. Eu passo uma percepção de valor e coloco um serviço associado que não tem um valor monetário, um custo para mim, mas tem um valor percebido muito alto para ela. Só que agora eu vou cobrar os mesmos 100, só que eu vou passar uma percepção de valor de 120. Eu vou dar o mesmo desconto para ela. Só que sem eu tirar do meu preço, mas eu aumentando a minha forma de valor percebido. É aí que as empresas têm que ter essa expertise. É onde a pessoa... E isso também, né? Como você vem trabalhando nessa parte de inteligência emocional, a gente vai ter que entender que toda venda ela tem um cunho emocional. A grande parte das pessoas tentam justificar o preço dela de uma maneira racional. Sabe o que é, Gabriela? Não tem como. Por quê? Esse valor já está no limite, porque a gente tem um gasto aqui. Tá... Não, você não vai convencer a pessoa. É onde você tem que mudar a sua copy e pagar num emocional para ela. Tá, beleza. Vamos conversar sobre preço, não? Tá difícil aumentar o peso, né? Não vestir as roupas, né? As pessoas. Então, você pegar na forma emocional dela. Claro que eu dei só um exemplo e não dessa forma agressiva, não é isso. Mas é só um exemplo da gente pegar do ponto de vista emocional que realmente a gente consegue concluir essa venda. E claro, fazer essa distinção entre persuasão e manipulação. Em nenhum momento a gente manipula, a gente vai e faz uma persuasão da pessoa, que aí realmente a gente convencer a pessoa, né, a comprar um produto ou um serviço que realmente faça sentido para ela. Sim. Essa questão aí que você trouxe agora está muito ligada a essa mentalidade de empresário, né? Você vê a sua empresa aí como algo sistêmico, né? Então, assim, a parte financeira, ela integra a parte de vendas, integra a parte aí de atendimento, de pós-venda. Então, assim, é você ter essa visão na sua empresa e você buscar isso, né? Se você não tem esse conhecimento, vai estudar, vai buscar. Hoje está muito fácil, inclusive, esse acesso ao conhecimento, né? Ver a questão do marketing, né? Como você fala, quem é seu cliente, como você vende. Então, assim, algo que está bem ligado aí à mentalidade, né, dos empresários de hoje. E, assim, só para finalizar esse assunto de finanças, que a gente falou muito na questão da reserva financeira, bom,
como a gente disse, né, é muito importante que você tenha uma reserva financeira na sua empresa, justamente porque se você quiser fazer um investimento, se você estiver passando por um momento de crise, Uhum, né, é esse valor o quê? Que vai ajudar a sua empresa a não fechar as portas. E aí, uma uhum. dúvida comum é qual o valor, né, que é ideal aí de reserva financeira, Gabi? Eu sugiro sempre de 4 a 6 vezes o valor do custo fixo. Mais uma Uhum, vez, a importância da gente ter claro o quê? O valor do nosso custo fixo lá no controle financeiro. uhum, Então, ó, se a minha estrutura de custo fixo é 10 mil, eu preciso ter de reserva financeira de uhum. 40 a 60 mil reais. É isso mesmo, não Paradinho, está errado não. paradinho. Uhum, Porque se a sua empresa ficar parada, né, se você não vender, o que é variável vai deixar de existir, porque está atrelado com a sua receita, mas a sua estrutura de custo fixo não. Você tem que uhum, pagar aluguel, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar água, energia. Então, tão uhum, importante, né? Quanto pensar nessa questão de venda, pensar também o quê, né? Na questão da reserva financeira e destinar o lucro para constituir essa reserva financeira se você não tem. uhum. Então, assim, se a sua empresa ficar aí 4 meses sem vender, igual a gente viu, empresas um mês fechadas, eu atendo empresas do shopping que até hoje não voltou, tá parada, Uhum. não entra nada Parada. de receita. Nada. Uhum. Então, assim, a sua empresa está preparada para isso? Você Uhum. tem essa reserva financeira que vai te ajudar a passar por isso, né? Por esse momento com tranquilidade? Você está Uhum. dormindo, né? Você está na sua casa, você está com a sua família, você tem essa tranquilidade no seu dia a dia? Uhum. Então, aqui é um ponto, assim, para a gente pensar um pouco também. Isso. E uma E última esse, dúvida, uhum, uhum. pode falar. Não, e esse dinheiro, né, fica paradinho. Você tem que não mexer nele, Exatamente, né? isso que eu ia Daí falar o agora. conceito, reserva Financeiro, financeira. Deixa exatamente. quietinho, né? Uma vez que você montou, né, e você até me orienta até fazer uma reserva mais alta, né, como nós montamos, ele fica paradinho e as outras coisas que a gente vai fazendo investimentos, né, e tendo outros rendimentos, enfim. Isso, É, você pode deixa. até buscar aí, né, um investimento para colocar a sua reserva financeira, desde que ele seja, né, seguro, desde que ele tenha Isso. boa rentabilidade, que ele tenha o que? Liquidez diária, porque se Uhum, você precisar dele hoje, amanhã, ele está ali disponível para você uhum, utilizar. uhum. No caso do CDB, né? Isso, CDB. Uhum. Perfeito, ótimo. Então é importante a gente estar pensando nisso aí. Gabi, tem mais alguma coisa que você acha importante tá passando? Bom, acho que é isso, né? A gente deu Uhum, a dica aí da separação das finanças, a questão do controle financeiro, a questão da reserva financeira e o uhum, principal, né? Essa questão de mentalidade financeira, de buscar uhum. novos hábitos, né? Isso. De buscar aí sempre Uhum, melhorar e trazer coisas uhum, novas para sua empresa, uhum, inovar, prestar uhum. atenção, né, no atendimento É, ao cliente, na experiência do aham. cliente. Acho que É, essa é a receita aí de sucesso nesse eu momento acho que a gente que está passando. você falou tudo. Eu acho assim que realmente, né, o que faz diferença no empresário, antes de tudo, antes dele procurar quem vai auxiliar ele, chama mentalidade. Porque se a gente não muda o mindset, a gente fica condicionado. Por exemplo, dependendo da pessoa, eu posso dar 5 mil reais na mão dela, ela vai ficar endividada. Eu posso dar Uhum, 10, ela vai ficar endividada. Eu posso dar 1 milhão, ela vai ficar endividada. Como tem exatamente. pessoas que têm um outro mindset, que se você der 5 mil, elas fazem de 5 mil 50 mil. Você dá 10 mil, fazem 100 mil. Dá 1 milhão, fazem 10 milhões. Por quê? Mindset. Então, se a gente não muda o mindset, é onde você vai ter que ter clareza das suas crenças. Você tem que ter uma gestão financeira. Você tem que ter uma crença para você ganhar cada vez mais. Você tem que ter uma Exatamente. crença para gerir cada vez mais, para economizar cada vez mais, para investir cada vez mais, para multiplicar o seu dinheiro cada vez mais. Porque é importante você, além de ganhar, você saber multiplicar o seu dinheiro. E Total. também de você aproveitar, né? Porque a vida, né, é Também, curta, só que dentro daquilo que você se propôs. Dentro daquilo que exatamente. você tem margem. Só que você não consegue ter clareza de tudo isso e ter consciência tranquila para depois não aparecer como muitos pacientes estressados, ansiosos, se você não tem uma gestão. Daí a Exatamente. importância. Gabi, deixa seu Instagram aí. Bom, pessoal, meu Instagram é Gabriela, com dois L's Bisinoto, com Z e um Uhum, T. E aham. quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, também